Vou te ensinar agora a fazer essa frasqueira da bebê do kit maternidade. Então, aqui alguns cortes, já vai dando print nas medidas. E aqui eu usei o diâmetro 8, aqui com a régua, eu vou te mostrando como que eu fiz. E aqui 63 por 15, que vai ser o nosso fole. Então, eu estruturei no EVA as 3 peças, fundo, tampa e o fole. Agora, eu vou encapar o vivo. 2,5 cm por 1,40. Coloquei o vivo e vou segurando bem firme para encapar inteiro. Marco os meios da minha tampa. Para já ir posicionando a alça. A alça eu cortei com 30 centímetros. E 5 centímetros eu vou fazer a marcação ali, que é onde eu vou prender na minha tampa. Meio pezinho de máquina, vou fazer isso dos 2 lados. A tampa, ela tem 25 por 15 centímetros. O fole, eu cortei 63 centímetros por 17. Também você vai ter o forro. O forro, hoje eu tô usando o Bagum. Agora, eu vou colocar ali o meu forro. Então, cortei ali, maior que a minha tampa, vou colocar o avesso, com o avesso, e vou fazer meio pezinho de máquina em toda a volta. Aquele vivo que você já separou com o encapadinho, agora você vai usar ele. Vou refilar também e faço essas partes do forro, todas elas eu corto maior. Então, eu refilo. Como eu tinha feito a marcação, né? Agora, eu reforço aquelas marcações. Como eu já posicionei a alça, daí eu coloquei o forro, acabou tampando ali, mas eu uso essas marcações futuramente para posicionar o meu fole depois dele pronto. Corto um pedacinho de uma tira e vou passar o meu vivo. Para quem não viu, a aula anterior foi da Necessaire. E como prometido, hoje era da frasqueira. Eu não corto vivo antes, eu corto só no final. Então, tem que encaixar bem certinho ali, não pode ficar faltando, que senão vai aparecer. Então, você tenta cortar o mais correto possível. Dobrei a tirinha ali, e agora eu tiro esse excesso. Ó, a tampinha, então, já está pronta. Vou fazer praticamente o mesmo passo no fundo, só que não tem a alça, essa é a única diferença. Então, vou colocar lá, avesso com avesso, e vou passar a costura ali em toda a volta. Já fiz isso, agora eu vou colocar novamente o vivo, da mesma forma. Então, ficou assim, com o vivo já prontinho, e deixo os dois separadinhos, ficou muito bonitinho. Agora, cremalheira virada para baixo, olhando para o teu principal, só uma costurinha de segurança.
O zíper, ele tem em torno de 65 centímetros. Vou cortar agora o meu forro. Corto um pouquinho maior. Agora, frente olhando para frente. E vamos costurar agora com um pezinho de máquina. Deixa tudo bem esticadinho, para agora rebater. Aqui eu usei meio pezinho de máquina. Muita atenção nessa costura, que ela é uma das costuras principais, né? Então, não pode acabar a linha da bobina, tem que ficar bem perfeitinha essa costura. Agora, eu cortei, perceba que ficou do mesmo tamanho do zíper com o meu principal, tendo 17 por 15 centímetros e eu estruturei com EVA. Pego também, na mesma medida, pode ser, o nosso bagum, o forro. Então, ali tá a frente, olhando pra frente, passo um pé de máquina. E agora, ali, vai ter também 15 centímetros por 17 centímetros, depois eu tiro aquela sobra que ficou ali embaixo. E agora, tem que rebater essa costura. Percebeu que primeiro você corta o fole, aí você prende o zíper, eu fiz dessa forma. Coloquei o zíper para depois, então, eu cortar esse principal ali, que vai ser aquela parte de trás da frasqueira. Tiro o excesso do zíper e vou selar também. Agora, eu vou medir, porque assim, como eu cortei com 63 centímetros, tá sobrando. Eu vou ter que tirar ali do meu principal, não daquele fole pequenininho. É esse do principal mesmo. Então, aqui eu vou colocar os prendedores para eu ter uma noção. Então, ali eu tô vendo aonde que eu quero que comece aquele meu... que fique aquela parte de trás da frasqueira. Então, vou tirar esse excesso ali. Marquei, vou tirar aquele zíper para ficar retinho. E agora, a partir ali do começo, eu vou descontar 6 centímetros. Vai ficar sobrando um pouquinho mesmo, mas é necessário. Não vai sobrar agora do principal. E corto essa parte. Agora tem que prender novamente, porque é uma das partes mais importantes que eu considero é essa. Você tem que colocar bem justinho, mas não tão justinho, para você saber o que que você vai ter que tirar de excesso. Quando eu era iniciante, era uma das minhas maiores dificuldades, era como que fazia dar certo a medida. Então, presta bastante atenção. Ó, posicionei. E eu vou ver aonde que acaba aquele meu zíper e vou marcar
nessa parte de trás, naquele meu principalzinho ali menor, que é aquela medida de 17 por 15, e marco aonde acaba. A partir dessa marcação, onde acabou, eu tenho que acrescentar 1 centímetro, para então tirar o excesso. O bagum, eu não vou cortar agora. Deixo ele jogadinho ali para trás e vou medir com a régua do final. Quanto que eu tenho, então, deixei aonde estava a marcação, veja, ficou 1 centímetro a mais. E ali deu 3 centímetros do final. E vou descartar essa parte, mas só do principal e não do forro. Agora tem que costurar frente com frente. Um pezinho de máquina. Agora não vai muito no olho, não. Tem que ser exatamente um pezinho de máquina ali, porque é bem a tua medida. A tua medida ali, porque se faltar 1 centímetro, já não vai dar certo, vai ficar tudo enrugado, você não vai conseguir fechar. Então, fica meio centímetro de cada lado, então, por isso que dá 1 centímetro. Agora que você vai dobrar aquele teu bagum para tampar aquela costura. Então, vou dobrar e vou usar o prendedor. Tem que tampar, presta atenção, dobra e daí coloca a presilha. Mesma coisa do outro lado. Nessa parte, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas não é impossível. Tem que rebater essa costura. E daí, vai ser por dentro. No começo, ele é bem facinho, depois dá um pouquinho de trabalhinho, mas é meio pezinho de máquina. Ó, então, fica assim, tudo rebatido. Vou fazer ali uma costurinha de segurança, só pra prender mesmo, e depois eu tenho que refilar essa parte. Refilei, ficou assim. Vou marcar os meios novamente, porque também é uma parte bem importante para posicionar as nossas tampas. Então, as marcações são a partir das costuras. Costura com costura e marco o meio. Presta bastante atenção para ficar a parte de trás com a parte de trás. E agora eu vou clipar. Vocês não imaginam a felicidade que é quando a gente vai clipar e bate tudo bem certinho. Porque no começo, gente, não é fácil. No começo fica tudo torto, ou fica sobrando fole, ou fica sobrando tampa, a gente perde bastante material. Mas depois que eu aprendi a fazer dessa forma, marcando ali aonde acaba o fole e deixando 1 centímetro a mais, não tem como dar erro. A minha mão tá cheia de cola. Como eu estruturei ali o EVA, daí tava com cola na unha ainda. Ficou assim, olha que perfeição. Bateu bem certinho. Vou usar ali o meu alicate, que sempre me ajuda muito.
a segurar as partes, porque conforme você vai girando, vai andando a parte de cima ou a parte de baixo da frasqueira. O alicate ajuda muito, muito, muito mesmo. Quem não experimenta usar só para vocês testarem como que facilita bastante. Como que eu tô fazendo a costura? Então, assim, quando você for fazer essa parte, você vai perceber que tem duas costuras já. Então, pro lado de dentro, você vai passar meio pezinho de máquina, que é para você não correr o risco de deixar o vivo aparecendo todo, parte que não precisa aparecer, mas também você não vai costurar em cima dele. Então, a partir da segunda costura para dentro. Nós estamos fazendo o kit maternidade e não creio que sábado fique pronta a bolsa. Talvez no outro sábado, daí que eu consiga fazer a aula da bolsa. Mas a gente vai terminar esse kit. Vai ficar tão bonito quanto o do menino. No final aqui eu coloquei a necessaire para você que não viu a aula, para você voltar lá e assistir a aula para aprender, para ver como combinou, como fica bonitinho esse kit. Ó, então ficou assim, olha, as 3 costuras que eu falei para vocês. Essa última é a que fica pro lado de dentro. E agora colocar a parte de baixo, a tampa de baixo. Meio com meio, clipa tudo. Ó, como fica bem legalzinho, tudo certinho as medidas. Então, agora fazer a mesma coisa, alicate para ajudar e atenção às costuras para fazer meio pezinho de máquina a partir da segunda costura. E vai com calma nessa hora para você não deixar enrugado, tudo bem esticadinho. Eu deixei essa parte bem, tanto essa parte quanto do viés, eu deixei ela inteira porque para vocês verem como é fácil de fechar, não tem dificuldade ali, principalmente pelo uso do alicate. Então, eu vou deixar em toda, porque é bem rapidinho também, para vocês verem que vai girando, eu vou abrindo a tampa para facilitar ali, para ir girando, e fica bem certinho. Meu filho esses dias assistiu um vídeo e falou: Mãe, você é muito séria. E eu nem sou. É que aqui daí eu fico concentrada, eu falo mais calminha. Às vezes parece que até que eu tô brava, mas eu não tô brava, eu falo assim mesmo. Tem pessoas que têm a visão que para fazer bolsa você precisa máquina de braço. Não precisa. Veja, dá para fazer bastante coisa
na máquina, tanto na doméstica como na semi-industrial. E essa minha, ela é transporte duplo. Então, eu tenho um pouco mais de facilidade com ela, porque ela ajuda a ir puxando o material. Ó, então, acabou essa parte das costuras. Agora é só o acabamento com viés. Por favor, nunca esqueçam de colocar o viés, fica bem bonito. Presta bastante atenção nessa parte também, porque assim, você tem que tampar a tua costura, mas você tem que cuidar para você não deixar o viés passando ali na parte do zíper, para você ter uma facilidade do teu cursor correr tranquilamente. Coloquei também para ajudar mesmo. Eu coloco as presilhas, prendo o viés, que eu acho que vai bem mais rapidinho. Ai, não precisa ficar ajeitando, já fica bem bonitinho. Esse viés que eu tô usando, para quem quiser, usar o mesmo, né? Você pode fazer também com o bagum, se você quiser. Mas esse é o Boneon. Corto o excesso, eu queimei um pouquinho o final ali para não desfiar. E a tampa já ficou pronta. Ó, ficou bem bonita. A parte de dentro. O bagum, ele geralmente é usado na linha maternidade, porque ele é impermeável, então não é uma coisa que você tem que estar lavando toda hora, mas você precisa estar limpando toda hora. Então, ele é bem fácil, né, de limpar ele. Não é tecido, então você não precisa colocar na máquina, você pode passar ali um álcool por dentro, tá limpinho. As meninas sempre perguntam nos comentários, né? Ah, esse forro, o que que é, né? Tem, esses dias uma moça falou assim que era bagunça, mas eu vi que era o corretor, que não era ela que escreveu isso, né? Então, assim, esse bagum, ele parece um plástico, mas ele não é um plástico, assim. Ele até é, mas ele tem uma fibra por dentro, então ele é mais resistente, né? Então, para forro, ele pode ser usado tranquilamente. Então, é isso. Para quem tem dúvidas do bagum, tá explicado. E ele tem várias cores também. Então, às vezes eu faço bolsa para mim mesma e eu uso bagum em outras cores por causa da facilidade de limpeza. Ó, então passei o viés. Ficou bem assim. Olha que bonita que ficou. Agora eu vou desvirar para vocês verem. Ela amassa um pouco, mas desamassa depois. Esse sintético que eu tô usando é o Doll, o principal. Tanto o estampadinho de ursinho quanto esse liso. Daí faço aquela massagem, depois ele desamassa, mas na hora que desvira fica assim. Ó, daí desvirar a tampa, que fica erguidinho, né, por causa do viés ali também, da costura. Daí agora a gente testa o zíper, orando para que corra normalmente. E ficou bem perfeito esse zíper. Ó, ficou assim, ainda não tinha colocado minha etiqueta, mas já vou colocar. Então, ó, a irmãzinha necessaire que eu tinha comentado da aula passada, olha que lindo está ficando o nosso kit. Então, olha, fiquei muito feliz em fazer, ficou bem perfeitinha. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreva no canal. Até a próxima aula. Um beijão!